Olá, no programa de hoje vamos fazer um giro entre os sindicatos da cidade. Também vamos repercutir notícias chegando direto da Justiça Trabalhista e dar detalhes sobre a greve dos servidores da saúde. É uma alegria tê-lo conosco, você é nosso convidado a permanecer durante essa hora falando sobre todos os temas de interesse da classe trabalhadora, aqui no Fórum do Trabalhador. Estamos começando mais um Fórum do Trabalhador, o seu encontro semanal com o mundo do trabalho. Aqui você terá notícias e informações sobre tudo o que acontece no movimento sindical, na Justiça do Trabalho, no dia a dia da classe trabalhadora. E falando em Justiça do Trabalho, uma indenização milionária. O banco HSBC foi condenado pela Justiça de Curitiba a pagar uma indenização de 67 milhões de reais. Vamos entender o caso. O juiz Felipe Calvetti, da 8ª Vara do Trabalho de Curitiba, condenou o banco HSBC a pagar uma indenização por danos morais coletivos no valor de 67 milhões e meio por ter espionado seus empregados entre 1999 e 2003. A sentença, proferida na sexta-feira, dia 7 de fevereiro, decorre de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho do Paraná, em agosto de 2012, atendendo denúncia do Sindicato de Curitiba da FETEC Paraná, que é ligada à CUT. A justiça foi feita e, após extrapolar todos os limites, violando o direito de privacidade de seus funcionários, o HSBC recebe agora a condenação merecida. Esta é a manifestação de Otávio Dias, presidente do sindicato. As testemunhas confirmaram os documentos também que a instituição financeira contratou a empresa Centro de Inteligência Empresarial para realizar investigações privadas supostamente justificadas pelo alto número de trabalhadores afastados por motivo de saúde à época. 12 testemunhas confirmaram ao Ministério Público do Trabalho do Paraná dados sobre suas rotinas expostos nos dossiê, mas informaram não saber da existência da investigação que o banco contratou a respeito delas. Olha, segundo apurado pela Justiça, o HSBC investigou 152 pessoas. É bom que as pessoas tenham consciência que o empregador pode utilizar de meios para a checagem da veracidade das informações prestadas pelos seus trabalhadores. Mas essas investigações, primeiro, não podem expor o trabalhador a ridículo, não podem expor a sua vida, a sua intimidade, a sua privacidade. Neste caso apresentado, ficou provado pelo material que constou no processo, pelos depoimentos, que a empresa simulava inclusive situações, essa empresa de investigação, para seguir profissionais do banco, para investigar, para colher depoimentos e provar que eventual atestado médico não tinha veracidade. É uma condenação grande, ainda é de primeira instância, cabe recurso ao banco, mas ela acaba alertando a todo o segmento profissional dos empresários dos cuidados que precisam tomar nessa relação empresa-trabalhador. Então, o Fórum do Trabalhador traz essa notícia para que você, que eventualmente está sendo sujeitado a situação semelhante, procure o seu sindicato, procure o seu advogado para que você tenha a justiça feita, para que você tenha o seu direito preservado. Mais uma notícia chegando do mundo do trabalho aqui no Fórum do Trabalhador. Vamos dar sequência, vamos ver mais uma notícia envolvendo o mundo do trabalho. Justiça do Trabalho reconhece vínculo entre entregador de jornal e o jornal. Olha a notícia importante que pode ter uma repercussão em todo o país. Após 10 anos entregando jornais diariamente, de 5 a 7 horas, para a editora Verdes Mares, um trabalhador teve o vínculo de trabalho reconhecido por todas as instâncias da Justiça do Trabalho.
A quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu o recurso da editora ao verificar nos depoimentos das testemunhas que o autor trabalhou diariamente com remuneração fixa, sendo fiscalizado por supervisor da empresa, demitido sem justa causa e não tendo recebido qualquer verba rescisória até o ajuizamento da ação, o entregador requeriu o pagamento do aviso prévio, férias integrais vencidas, 13º salário vencido e fundo de garantia, entre outros. A editora negou o direito e o caso acabou indo à justiça. Com base nesses depoimentos de provas juntadas aos autos, no contrato social da editora, o juízo de primeiro grau concluiu pelo direito do autor ao reconhecimento do vínculo. Houve um recurso e o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região manteve a condenação e no final agora o TST também mantém a condenação. Essa condenação ela acaba sendo muito importante para o mundo do trabalho, até porque quase todas as editoras, quase todos os jornais possuem entregadores. E esses entregadores são freelance, eles são contratados, eles prestam esse serviço até então considerado eventual. Qual a diferença desse caso? Na justiça, houve a prova do vínculo. Existia horário, existia subordinação e existia fiscalização do empregador. São itens, são características que acabam provando o vínculo empregatício. E existindo o vínculo empregatício, esse funcionário teria direito a todas as verbas rescisórias, a 13º, a férias, enfim. A justiça agora abriu um importante precedente nessa relação. O famoso jornaleiro, aquela pessoa que diariamente está na porta de nossas casas, aquele que acorda de madrugada, que corre de modo acelerado, antes ia a pé, depois de bicicleta, hoje alguns entregam, a grande maioria entrega de motocicleta, acaba tendo o seu direito reconhecido. Reconhecido no TST, na última instância. A partir de agora, começa a se formar uma jurisprudência muito importante nesta relação. Você já pensou em trabalhar na mesma empresa que um familiar? Que a sua esposa, que a sua namorada, que o seu irmão? No concurso público, por exemplo, nas repartições públicas do Estado, da União e principalmente nas prefeituras, é comum irmãos trabalhando junto. Na iniciativa privada, algumas empresas são quase que uma grande família e você vê a presença de irmãos trabalhando junto, de primos, tios e sobrinhos. Aliás, os próprios familiares indicam que os seus outros familiares, que os seus parentes, levem um currículo, façam uma ficha, enfim, trabalhem naquela empresa. Ocorre que nos últimos tempos, algumas empresas estão criando mecanismos para dificultar o acesso de parentes, para proibir que familiares trabalhem na mesma empresa, em alguns casos, na mesma seção. Recentemente, a Justiça do Trabalho acaba de soltar uma decisão que joga tudo isso por terra. Então você que tem parente na mesma empresa ou você que deseja trabalhar na mesma empresa que um familiar, preste muita atenção nessa informação chegando direto do TST. Uma professora que foi aprovada em processo seletivo para integrar o quadro de funcionário do SESC, integrante do Sistema S, conseguiu na Justiça do Trabalho o direito de ser contratada. A entidade havia se negado a admiti-la, alegando que ela era irmã de professor temporário, que já atuava em seus quadros, o que impediria a contratação. Ao ser aprovada em 10º lugar no concurso e nomeada em 2009 para atuar em Petrolina, em Pernambuco, a professora enviou sua documentação à entidade, dela constando declaração de parentesco. Nela, afirmou ser irmã de empregado da entidade que fora contratada na função de professor temporário para lecionar no cursinho pré-vestibular. Dias depois, o SESC informou a professora que ela não seria admitido por ter parentesco empregado da entidade, inclusive que essa cláusula constava no edital. O SESC alegou que, com base no artigo 49 de um decreto de 1967, não podia admitir pessoas que têm grau de parentesco com empregados em exercício na entidade. A primeira vara do trabalho de Petrolina, ao julgar o caso, considerou ilegal a recusa da entidade. Houve um recurso e, no TRT, na 6ª Região do Paraná,
afirmou que era falso o argumento de que havia no edital impedimento à contratação. Segundo a regional, a situação do professor temporário não corresponderia à restrição que constava no edital. Novamente, o SESC recorreu ao TST e a primeira turma negou provimento ao agravo, por entender que a regional solucionou o caso com base nas provas produzidas. Então, olha aí que precedente interessante. O SESC, uma empresa importante, reconhecida, uma entidade reconhecida em todo o Brasil, mas que acabava seguindo um decreto de 1967. E agora a Justiça do Trabalho determina a contratação da professora, o que abre precedente para todos os trabalhadores em todo o Brasil. É muito importante, a gente sempre fala no fórum, parece repetitivo, mas procure o seu sindicato, procure a Justiça do Trabalho em caso de dúvida, até porque o seu problema pode ser solucionado e pode ter reflexo na vida de todos os trabalhadores. Na semana passada, aqui no Fórum do Trabalhador, nós mostramos a greve dos trabalhadores da empresa de Correios e Telégrafos. Hoje eles voltam a ser notícia, dessa vez por conta da violência que sofrem. E olha que interessante, um trabalhador dos Correios será indenizado pela quantidade de assaltos que ele sofreu durante a sua vida profissional. Vamos à repercussão da notícia. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos deverá indenizar em 50 mil por danos morais um empregado de banco postal em Goiânia, Goiás. Em apenas 2 anos, a agência foi assaltada por 6 vezes e os acontecimentos teriam levado o trabalhador a sofrer de síndrome do pânico e depressão por estresse pós-traumático. No recurso para o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, Goiás, a empresa se defendeu, alegando que o Banco Postal não pode ser considerado uma instituição financeira propriamente dita, uma vez que seu objetivo não é captar recursos. Mas, segundo o regional da empresa, ao iniciar a prestação de serviços tipicamente bancários, passou a exercer atividade de risco capaz de causar dano. Além disso, foi omissa na obrigação de assegurar a integridade física e a segurança dos seus empregados. A empresa recorreu dessa decisão e a segunda turma do TST, Tribunal Superior do Trabalho, acabou acatando a decisão e a tese de que sim, por manifestação repetitiva das provas e não tendo condições de evitar assaltos, ficou caracterizado que ali se tratava de uma agência bancária, com as características de agência bancária, e de acordo com a decisão da 4ª turma, a empresa deve arcar com despesas de tratamento médico, psicológico e medicamentos do trabalhador. Após a publicação da decisão, a empresa interpôs recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. É claro que o Correio vai buscar todos os recursos, mas olha que importante. O Banco Postal, que está presente em muitas regiões, principalmente em cidades menores do Norte e Nordeste, ele manipula dinheiro diariamente. E então é interessante, é necessário que o empregador disponha de sistemas de segurança para garantir que o Banco Postal não seja assaltado e, mais do que isso, para garantir a integridade física de clientes e profissionais. 6 assaltos em 2 anos, acho que qualquer pessoa ficaria abalada e a decisão é muito correta. Agora o Correio busca no Supremo a reforma da decisão e nós vamos acompanhar. Provavelmente essa decisão será mantida e vai abrir um grande precedente para todas as agências postais em todo o Brasil. O Fórum do Trabalhador tem uma campanha permanente de doação de sangue. Em nosso programa de rádio, constantemente reproduzimos peças publicitárias. Aqui na TV também estamos trazendo materiais produzidos por bancos de sangue, por hemocentros, para que você trabalhador, você que está nos acompanhando agora, também seja sensibilizado sobre a importância da doação de sangue. Diariamente, milhares de trabalhadores precisam do sangue porque são submetidos a cirurgias ou por doenças ocupacionais ou em razão de acidentes do trabalho. Preste muita atenção nesse trabalho muito bonito produzido pelo Hospital Albert Einstein. Não existe uma idade melhor. A boa idade é a idade que se pode doar, que é de 18 a 65 anos.
dou faz bastante tempo, mais de 15 anos. Meu pai estava internado aqui no Einstein e pediram doação para os familiares e a partir de então eu comecei e não parei mais. Ele vai comparecer ao banco de sangue, né, fazer um cadastro inicial. Para fazer esse cadastro inicial, processo de doação, ele deve estar portando o documento oficial com foto. Ele aguarda na recepção e vai ser chamado para triagem, onde vai ser verificado uma série de condições para ir ver realmente se ele está apto para realizar essa doação. A entrevista, inicialmente, são feitas várias perguntas, então, em relação a condições de saúde do doador, da pessoa, se tem alguma doença, se faz algum tratamento médico e comportamentos também do ponto de vista sexual. Aí, passando essa fase inicial da entrevista, ele vai vir efetivamente para a doação de sangue para a sala de coleta. Falando um pouco sobre a aférese, são máquinas especialmente desenhadas para isso, para colher só algum componente do sangue. Então você pega uma veia do braço do doador, ele aspira o sangue, separa só a plaqueta e o resto ele devolve para o doador. Uma pessoa que doa a plaqueta, ela consegue doar muitas vezes no ano, muito mais vezes do que o sangue normal, o sangue total que a gente chama, porque a plaqueta ela é muito rapidamente reposta pelo organismo, diferentemente do glóbulo vermelho, que demora um pouco mais. A bolsa propriamente dita de sangue, ela vai para o setor de processamento, onde vai separar nos componentes, que pode ser até 3 componentes, que é o concentrado de hemácia, a plaqueta e o plasma. Esse é o processo de separação do plasma com a hemácia. O plasma vai passar para cá através de pressão do extrator na bolsa. É um serviço bem manual para a gente aqui. Esse sangue, na verdade, fica aguardando o resultado de amostras que foram para o setor dos laboratórios, onde vão ser feitos alguns exames. Essas amostras vão para os 2 setores do banco de sangue, a imunohematologia, onde vai ser feita a tipagem do sangue para saber qual o tipo ABO e o fator RH desse sangue, a pesquisa de anticorpos irregulares, né, que é um outro exame específico, e uma parte dessa amostra vai para o setor de sorologia, onde são feitas pesquisas de doenças transmissíveis pelo sangue. O que a gente faz é incluir um teste por biologia molecular, que é o teste de NAT, para avaliar melhor 3 patologias, a hepatite B, a hepatite C e o HIV ou AIDS. Então, o concentrado de hemácias, que é o vermelho, fica a 4 graus centígrados. O concentrado de plaquetas, ela tem que ficar numa temperatura que a gente chama de temperatura ambiente, mas na verdade ela é definida como 22 graus. Ele tem que ficar estocado a 22 graus centígrados e ele tem uma característica interessante. As plaquetas têm que ficar em agitação, porque senão, se isto não for dessa maneira, as plaquetas podem grudar entre elas e a gente não consegue transfundir. Então isso fica em agitação constante. O plasma fica congelado, ele fica a menos 30 graus. O que me aconteceu de mais importante há 3 meses atrás foi exatamente receber um fígado novo. Através do Einstein, ingressei na fila de transplante, esperei durante 4 meses e alguém lá em cima, como eu digo sempre, gosta muito de mim e me deu essa graça. 1/4 do nosso movimento transfusional ou das nossas transfusões acontece em pacientes ou filantrópicos ou do programa de transplante associado ao SUS. Aqueles que tenham receio de doar sangue, façam isso se você gosta de você mesmo. Você percebeu a importância da doação? Percebeu todo o caminho
Parece alguma coisa complexa, mas é muito simples. São poucos minutos da sua vida e você vai ajudar a salvar até 4 vidas. Muito importante, e o Fórum do Trabalhador traz mais essa campanha para você. As mulheres são mais cuidadosas, os homens mais relaxados. Mas o cuidado com os pés é muito importante. E existe um profissional, não só o manicure, pedicure, mas existe o podólogo, profissional extremamente importante e que cuida dos nossos pés. Esta é a reportagem de hoje, no nosso quadro A Saúde do Trabalhador, com Barbosa Júnior. Olá, telespectador do Fórum do Trabalhador. Olá, André Luiz. André, pensa rapidamente. Qual a ferramenta mais importante do trabalhador? Qualquer uma que você pensou errado. A ferramenta mais importante do trabalhador são os pés, André. Os pés. A maioria da parte do tempo que o cidadão trabalha, ele fica de pé. Pouquíssimas são as profissões em que fica o tempo todo sentado. Tem algum problema? Tem. E nós vamos saber quais são os problemas com os pés. Eu estou aqui com a enfermeira Márcia Polilo, que além de enfermeira, podóloga e podiatra. Muito prazer, seja bem-vindo ao Fórum do Trabalhador. Eu disse alguma coisa errada? A ferramenta mais importante do trabalhador é o pé. É um prazer estar aqui com vocês, né? E é verdade, a ferramenta mais importante são os pés, sim, né? Que nós necessitamos de deambular e trabalhar com uma qualidade de vida melhor, né? E para isso a gente precisa estar sempre observando se tem alguma patologia, né, nos pés. E é comum, porque às vezes a gente pensa que é só quem joga bola ou aquele cidadão que trabalha na construção civil, que usa esses EPIs, essas botas de borracha pesadas, fica muito tempo, ou qualquer cidadão está passível de ter um problema com os pés. Sim, qualquer cidadão. Lógico que vai muito da profissão, né? Esses profissionais que usam calçados fechados e que passam a maior parte do tempo com os calçados fechados, desencadeia várias patologias. Um exemplo da botina, né, do trabalhador, seja ele um segurança, um policial, enfim, o que usa esse tipo de calçado, né? Então, ele fica muito tempo com o calçado fechado. Geralmente, ele não tem uma orientação da lavagem correta dos pés. Então, ele acaba desencadeando a frieira, a doença de unha, calosidades, verrugas e até o odor característico mesmo, que é o que eles mais reclamam. Mas, na verdade, as patologias que desencadeiam e podem amanhã, futuramente, desencadear uma pior patologia, que é a erisipela, né? Seriam essas que eu citei. A senhora falou o odor característico, que o pessoal chama de chulé. Né? Todo mundo tem chulé? Não todo mundo, né? Geralmente é característica do indivíduo, né? E daqueles pacientes indivíduos, né, que não foram orientados como lavar os pés corretamente, né? Então, adequadamente, como que se lava? Lavar com água e sabão, né? Primeiramente os pés, água e sabão, escovar as unhas e passar pedra-pomes. Lavar entre os dedos, toma o banho, volta novamente aos pés e a partir do banho secar bem, né? Para que possa, na hora de usar a meia, geralmente uma por dia, né? Que às vezes o trabalhador usa a meia e chega à noite, ele guarda a meia, usa no outro dia e assim desencadeia o odor característico, que é o famoso chulé. Olha, gente, a questão dos pés é muito ampla, mas uma coisa que me chamou a atenção, falando com a doutora Márcia, foi um assunto que está aí, e uns dizem, toma vacina, outros dizem, não toma vacina, a questão do HPV. O que HPV tem a ver com pé? São que o pessoal chama de olho de peixe, né? E, na verdade, são as verrugas. E, geralmente, elas desencadeiam e proliferam em crianças e idosos, devido à parte imunológica baixa, né? Então, quando o paciente ele tem a parte imunológica baixa, está com uma ausência de vitamina, aí prolifera e é dolorosa, é difícil de tratar, ela tem que ser tratada com ácido salicílico, nitrogênio, até mesmo ácido fumegante, geralmente podiatra que tem essa condição de atuar com ácido fumegante, né? E tem que queimar, porque ela vem de dentro para fora, porque ela é
no sangue. E se o indivíduo que tem essa verruga, que ele é considerado assim um nome popular, verruga, né? Olho de peixe. Então, se ele tem, ele vai, ele cutuca, ele pica, ele corta, ele quer tirar aquela dor, para ele ter uma qualidade de vida melhor durante o dia. E devido a sangrar, ela contamina. Quando é em criança, geralmente é nas distais, né? Tanto dos membros inferiores quanto do superior, e dos joelhos. E no indivíduo mais idoso, né? Geralmente nas distais dos membros inferiores. Doutora, senta aqui, por favor. A doutora Márcia, ela escalou, não vou mostrar o nome dessa moça, não vou mostrar o rosto dessa moça aqui, porque é uma moça muito bonita, depois vai dar um trabalho enorme para a mãe dela, ficar ligando lá, sabendo quem é essa moça, né? Querendo o telefone. Vamos evitar tudo isso, viu, André? Preservação da nossa fonte. A doutora Márcia vai operar aqui, vai atuar aqui numa menina, numa mocinha, que tem exatamente essa questão dessa verruga plantar, é isso? No caso dela, não é plantar, né? É uma verruga no hálux. Ela está aqui, ó, nós estamos já observando. Ela foi queimada, ela teve uma sessão de tratamento, né? Então, nós estamos fazendo tratamento tópico. Até agora, nós não entramos com via oral, porque, na verdade, eu sou enfermeira, então quem que tem que administrar a medicação é o médico, né? Então, foi orientada a mãe para conversar com o médico a respeito da medicação que ela vai começar a tomar. Geralmente, é vitamina, né? Então, está aqui uma verruga. Quem não conhece, eu vou desbridar ela, né? O que é isso, desbridar? A senhora usa umas palavras difíceis, hein? Desbridamento, geralmente, é uma raspagem que eu vou fazer para cauterizar, né? Está aqui, ó, quer apresentar para a população? Sim. A imagem está pegando. Ok? Então, ela chegou aqui, ela não estava aparente, né? Mas a característica e o conhecimento, né, que a gente acaba adquirindo com estudos e pós-graduação, e eu verifiquei que era uma verruga e já começamos a fazer a técnica, né, do desbridamento, que eu vou fazer agora, e queimar com ácido salicílico. Então, agora eu vou fazer novamente um desbridamento e geralmente é de 3 a 5 sessões para fazer um tratamento adequado. Ela também tem nesta região aqui, tá vendo? Que por ela cutucar, né, sem orientação, ela foi mexendo com alicatinho, né? E aonde ela tinha, ela foi cortando e adquiriu outra aqui também, ó. Repara que ela tem um olho, né? Que é o sinal visível, onde ela está trazendo para fora, né? E nós vamos queimando. Agora, doutora, essa questão desse tipo, para uma mocinha que usa salto, usa tênis, sapatênis, qual que é a orientação correta, além de vir procurar o profissional? Se ela já tem a patologia, ela já não pode mais usar esse calçado que é inadequado, devido à dor, né? E a condição de atuar no serviço dela. Vamos supor que é uma mocinha que trabalha num banco e tem a necessidade de estar de salto alto, bico fino. Ela não vai ter a condição de manter este calçado, né? Então, nós temos que fazer a higienização, a limpeza, o tratamento, e ela usar um calçado adequado, com conforto, baixo, né? Aí, para depois ela voltar à vida ativa. É que não adianta a gente orientar os pacientes a usar um calçado sempre adequado, né? Porque eles têm o estilo de vida deles, né? E do profissional. Você vai pedir para um profissional que tem a necessidade de usar os IPIs dele, que são uma bota, né? Que seria uma bota, né? No caso, para usar um sapato ortopédico, ele não pode nem entrar na profissão dele com esse sapato, né? E uma gerente do banco também não pode ir se não tiver com salto alto. Então, está sempre inspecionando os pés, fazer um tratamento com um profissional, né? E uma vez que tiver alguma patologia, tratar e voltar a usar o sapato que de acordo com a sua profissão. Tá certo. Olha, nós vamos ainda trazer aqui no programa outras características desse problema da doença do pé. Hoje nós estamos mostrando isso aqui. Quero agradecer a doutora Márcia Polilo, né, por essa contribuição. E fique ligado aqui no Fórum do Trabalhador, porque aqui a gente fala de broncas e também de orientação para a saúde do trabalhador. Doutora, obrigado. Muito obrigada para vocês todos. Obrigado, Barbosa. Matéria muito interessante.
Aliás, até eu já estou sofrendo dos pés, né? Várias profissões, você que trabalha em pé durante todo o dia, quem usa bota, e aí existe aquela modalidade de bota, né? Bota de plástico, bota de couro, bota com ponta metálica, e todas elas, com o passar do tempo, trazem consequência com os seus pés. Imagine aquela secretária que tem que trabalhar de salto alto. Imagina aquele profissional que tem que trabalhar com um salto mais baixo, quem trabalha em centro cirúrgico tem que ficar em pé durante várias horas, cabeleireira, vários profissionais acabam forçando muito os seus pés e a podologia é uma ciência que veio certamente para ajudar a classe trabalhadora. O Fórum do Trabalhador agora vai falar de esportes. Mais uma vez, os frentistas estão organizando campeonatos esportivos, mobilizando a categoria, e o Barbosa Júnior conversou com o Vanildo Custódio, que traz novidades dos frentistas. Olha, 2014 é ano de Copa do Mundo, todo mundo está batendo uma bolinha. Até eu que não sou muito lá naquelas coisas, estou querendo bater minha bolinha. Mas eu estou aqui com o Vanildo, do Sindicato dos Frentistas, para falar da 14ª Copa Regional de Futsal dos Frentistas, que já está chegando, né, Vanildo? Perfeito, nós estamos já com as inscrições abertas até dia 14 de fevereiro, com o objetivo de agregar possível maior número de trabalhadores, ou seja, de equipes, através dessas inscrições. Então nós já vai estar tudo acertado com a Cava do Bosque, o campeonato vai ser realizado lá na Cava do Bosque, e nós contamos também com a participação de vários companheiros, não só de Ribeirão Preto, mas de Ribeirão Preto e região, como nos anos anteriores, companheiros de Jardinópolis, Barrinhas, Sertãozinho, também de São Carlos participaram das atividades das Copas anteriores. E o ano retrasado nós tivemos de prêmio uma moto 0 km, e tudo depende das inscrições dos companheiros trabalhadores para a gente poder fazer uma organização bem ampla, né? Então é importante que os companheiros traz aqui para o sindicato as fichas de inscrições. Agora é bom lembrar, né, quando falou aí o negócio da moto, a moto está vinculada à quantidade de equipes, né? Não adianta vai sortear uma moto para 4, 5 equipes. Quanto mais equipes participarem, melhor é o prêmio para o final. Perfeito, Barbosa, que é o seguinte, nós já tivemos um ano passado 6 equipes inscritas no campeonato, né? Isso não foi possível realizar o campeonato no ano de 2013. Por isso que esse ano de 2014 a gente está com um novo regulamento, que inclusive esse novo regulamento faça com que o trabalhador tenha pelo menos 6 meses de registro na carteira de trabalho e seja associado do sindicato, que é uma questão muito importante. Por quê? Porque o ano retrasado nós tivemos problema na questão da organização, ou seja, teve postos de gasolina que registraram trabalhador, ou seja, atleta, só para disputar o campeonato e ganhar moto. Então, alguns companheiros reclamaram, então por isso a gente mudou o sistema, mudou todo o regulamento da competição. Então não adianta inventar não, aí vai lá, contrata o Pelé para jogar no seu time, e o Pelé nunca viu uma bomba de gasolina na frente, nunca trabalhou num posto de combustível. Aí não dá, né, companheiro? Vamos preservar a categoria aí. Agora, a reunião do Conselho Técnico é no próprio dia 14. Termina as inscrições e no dia 14 já tem o Conselho Técnico. Perfeito. Por isso que a gente peça que os companheiros apresentem as suas fichas de inscrição aqui no sindicato. Não precisa ser todos que trabalham no mesmo posto, pode ser companheiros de outro posto de combustível, agregando em outra equipe, e isso é aceito. Apenas que não é aceito, ou seja, apenas que é aceito é o goleiro. O goleiro ele pode ser de outra categoria. Então, porque a gente sabe que é difícil conseguir um goleiro, né? Então, o goleiro ele pode ser de outra categoria. Todo mundo é dono da bola, mas ninguém quer segurar a bola, né? Esse é que é o problema. Agora, a questão do uniforme, patrocínio no uniforme, que cada um se vira. Cada um se vira, se negocia com a empresa ou até mesmo com patrocinadores, né? A gente sabe que nesse momento, às vezes, é muito difícil, às vezes, o companheiro conseguir o uniforme, mas a gente está aqui para ajudar. Se de repente o companheiro tiver uma dificuldade, conta com a gente que a gente faz alguns contatos aí e ajuda o companheiro a confeccionar o uniforme através de alguns patrocinadores.
Outra coisa importante é a questão da solidariedade, quer dizer, não é somente bater uma bolinha, mas preocupado com aquele cidadão, aquela pessoa, aquele irmão que passa por dificuldades, né? Tem a campanha solidária. Perfeito. Alguns companheiros já têm o conhecimento que todos os anos a gente faz, quando a gente faz essa Copa, a realização do Campeonato de Futsal dos Frentistas, é doado uma cesta básica, padrão, posto de gasolina, porque todos os trabalhadores recebem uma cesta básica no posto. Então, a gente cobra dos companheiros, não cobra taxa nenhuma de inscrição. A taxa que nós exigimos, ou seja, é a doação de uma cesta básica por equipe. E depois o sindicato também complementa com ou seja, dobra esse número de cesta básica e a gente escolhe 4, 5, meia dúzia de instituições, ONGs, né? Para que seja doada essa cesta básica. Então é importante essa solidariedade dos trabalhadores com a sociedade. Agora me chama aqui, está falando aqui, me bateu aqui uma questão. Ano de Copa do Mundo, aí de repente eu quero colocar lá França posto Pica-Pau. Pode pôr, não tem problema. O companheiro é que cria a sua equipe, né? E aqui o sindicato nós aceitamos qualquer dominação de equipe, não tem problema nenhum. Até dia 14, inscrição, venha rápido. Venha rápido, está no nosso site também o regulamento e a ficha de inscrição. É www.sindicatodosfrentistas.com.br. Lá você encontra, lá o trabalhador encontra lá, o dono do posto encontra lá o regulamento e a ficha de inscrição. Obrigado, Vanildo. Um abraço. A nossa equipe está na rua, convidando os trabalhadores para estar vindo aqui fazendo as inscrições. Bom, é o seguinte, já que nós não somos frentistas, não podemos botar a nossa equipe dentro do jogo, correto? Mas o Fórum do Trabalhador vai lá patrocinar uma equipe. Por que não? Não é isso, André? Muito legal. É importante que os sindicatos, além da luta trabalhista, além do dia a dia de batalhas por melhores condições de trabalho, por justa remuneração, realmente promovam campeonatos. Além do incentivo à prática esportiva, também existe o incentivo à saúde. Parabéns aos frentistas de Ribeirão Preto e região. A grande maioria dos trabalhadores já se deslocou ao trabalho através de transporte coletivo. Desde a época da infância, quando você ia à escola, certamente você já andou de ônibus. O motorista é um profissional que vive em nossos corações. Ele geralmente é amigo de todos do bairro. Muitas vezes as pessoas não sabem o que os condutores acabam sofrendo no seu dia a dia. Estresse, cansado, em cidades como Ribeirão Preto são obrigados a fazer o troco e principalmente a onda de violência que assola o nosso país. Barbosa Júnior esteve no Sindicato dos Motoristas de Ribeirão Preto e vai trazer informações importantes de uma ação que está sendo realizada para cuidar melhor do seu trabalhador. Olha, a semana aí a gente foi se certificar de um passarinho cantou no ouvido da gente. Olha, o pessoal do transporte urbano também está preocupado. E aí a gente foi conversar com o João Henrique Bueno, o popular Bueno, para saber dele qual é a preocupação do motorista do transporte urbano de Ribeirão Preto. O transporte urbano em Ribeirão Preto, infelizmente, está aí muito bagunçado, sem respeito com os trabalhadores e com a população, com o usuário, né? Nós continuamos aí sem local, trabalhador sem local para fazer suas necessidades fisiológicas, água potável, sem contar a falta de segurança no transporte, né? Vários assaltos aí dentro dos veículos, as autoridades não tomam providência. O que é muito interessante é que colocaram, todos os ônibus têm 4 câmeras, né? Filma os assaltos, mas não prende os bandidos, quer dizer, a polícia não faz o papel dela. Isso trazendo insegurança para todos nós, não só para o trabalhador, mas também para o usuário. O que nos causou muito estranheza, ficamos muitos aí, vamos colocar entre aspas, um chateado, foi que há 15 dias atrás, o promotor da cidadania firmou um acordo com as empresas, prorrogando aí o prazo para a construção do terminal na Jerônimo Gonçalves, que era para ser entregue agora em maio. Ele prorrogou, não sei nem para quando. Agora, o que nos causa estranheza, ele é promotor da cidadania e faz acordo com a empresa sem ouvir o cidadão.
prejudicou nós, trabalhadores, e toda a população de Ribeirão Preto. Esses são alguns dos problemas que a gente vem enfrentando no dia a dia e certamente nós vamos debatê-los, tá, junto com as autoridades agora na nossa database. E quando é que é a sua database? Nossa database é agora em 1º de maio e agora em março, mês que vem, nós estaremos convocando todos os trabalhadores, né, exemplo dos anos passados, para que compareçam no sindicato, para que participem da Assembleia, para que a gente possa extrair a pauta de nossa reivindicação e levar as discussões aí referentes a aumento de salário e, principalmente, melhores condições de trabalho. Hoje, você falou de um negócio que é muito sério. Vocês têm acesso a essas imagens? Vocês, trabalhadores, têm acesso a essas imagens? Porque, bem isso que você colocou, né? Tem câmera. E aí o ladrão parece que não acredita que essas imagens foram produzidas. Ou seja, só tem um simulacro de câmera. A câmera mesmo não existe. Não, a câmera está lá, é filmado, está 24 horas por dia. Está lá quando é o assalto, está lá a cara do meliante. Às vezes é o mesmo cara, assalta 4, 5 vezes o mesmo ônibus, na mesma linha e continua assaltando, a polícia não prende. Está lá a cara dele, é só prender, é só fazer o trabalho, cada um tem que fazer o seu trabalho. Nós fazemos o nosso bem feito, transportamos a população de Ribeirão Preto com toda a segurança possível dentro daquilo que nos permite. Certo? Das condições do nosso trabalho. A nossa parte a gente faz. Eu acho que está na hora da Prefeitura fazer a parte dela, da Polícia Militar fazer a parte dela, da Polícia Civil fazer a parte dela. Né? Se cada um fizer a sua parte, a sociedade vai caminhar bem melhor. Bem, o mês que vem, então, tem Assembleia para formatar a pauta. Exatamente, não definimos ainda o dia, mas é em março, né? Assim que a gente definir, a gente vai estar convocando o pessoal nas garagens, no local de trabalho, para que compareçam aqui, a exemplo dos anos anteriores, como já disse, para que a gente possa extrair a pauta e qual é o rumo das nossas negociações esse ano. Pois bem, André Luiz, está aí, ó. A temperatura em Ribeirão Preto está alta e parece que vai ficar mais quente aí. Vem aí a pauta dos trabalhadores do transporte urbano de Ribeirão Preto. E o pessoal, como diria um amigo meu, tá no veneno, hein, André? Bem, nós falamos sobre os condutores urbanos. Agora, nossa reportagem visita o Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários. São os ônibus que acabam fazendo a integração entre as cidades. E uma preocupação do sindicato é o cuidado com a saúde bucal. Mais uma reportagem de Barbosa Júnior. Então, nós estamos aqui no Sindicato dos Condutores de Veículos de Ribeirão Preto e região para informar o trabalhador da categoria, porque o motorista sabe como é que é, né? A preocupação dele é trabalhar, é levar o sustento para casa e muitas vezes não está preocupado com a saúde. Eu estou aqui com o secretário-geral, Alcides Cardoso, que fala para a gente por que desta preocupação com a saúde bucal do trabalhador. O sindicato sempre teve a preocupação com o trabalhador. E hoje nós, a diretoria, nós decidimos fazer uma parceria com o pessoal da odontológico, no qual o motorista e a familiar têm aí os direitos de trazer sua família para tratar dos dentes, né? Deixar o trabalhador bem bonitinho, né? E por isso que o sindicato fez essa parceria. Hoje nós estamos trazendo aqui para dentro do sindicato. Antes nós já tinha limpeza, extração e mituração. Hoje nós estamos trazendo o total. Hoje o profissional chega aqui no sindicato, ou ele ou a família, e já sai daqui com todos os serviços bucal realizados aqui dentro do sindicato. Isso é muito importante, né? Porque o custo hoje de um atendimento de saúde é bastante elevado, principalmente a saúde bucal, mesmo em Ribeirão Preto, que tem uma base de serviços muito grande. Realmente é isso que o sindicato está pensando, né? Trazer uma parceria aqui para dentro, embora nós já temos uma parte que o trabalhador é feito gratuitamente, e depois dessa outra parceria que nós fizemos, o trabalhador vai ter aí todos os respaldos aqui dentro do sindicato e vai pagar uma parcela bem pequena para a parceira. Bom, depois de cuidar da saúde, tem que cuidar do lazer. É outra preocupação do sindicato. Com certeza, essa é uma preocupação também do sindicato, por isso que nós fizemos, além de nós já ter uma parceria com o Palestra Itália, com a parceria com o Yacht Club, agora nós fizemos uma parceria com a DPM, no qual tem na Rua Javari, lá em Serrana e lá em Jardinópolis.
Quais são os serviços que tem da ADPM à disposição? Quanto o trabalhador vai gastar para um dia de lazer? Veja bem, a parceria que nós fizemos é muito barato para o trabalhador. O sindicato assumiu uma parte e o trabalhador paga R$6 familiares para fazer a carteirinha lá no clube, para usar o clube, ele vai pagar R$6 por mês familiar. Então, uma parceria assim que o sindicato achou muito boa e o trabalhador já está gostando, porque o trabalhador já começou a frequentar já. Então, André Luiz, é assim, aqui no Sindicato dos Condutores de Veículos de Ribeirão Preto, a preocupação com a saúde do trabalhador, o lazer do trabalhador está em primeiro lugar, André. Muito boa essa preocupação do sindicato. Aqui no programa, nos últimos programas, aliás, nós falamos sobre saúde bucal e o motorista que tem a sua boca restabelecida através de um bom tratamento, certamente vai desempenhar melhor as suas funções, certamente não terá doenças, porque a gente sabe que a boca é a porta de entrada para uma série de doenças. E continuando o nosso giro sobre os sindicatos de Ribeirão Preto, vamos agora ao Sindicato dos Vigilantes. Barbosa Júnior traz novidades. O que está acontecendo no mundo do trabalho dos vigilantes? Pois bem, André Luiz, uma das grandes preocupações da sociedade moderna, sem dúvida nenhuma, é segurança. Ribeirão Preto não foge ao tema geral no Brasil. E nós vamos falar hoje com o Sindicato dos Vigilantes de Ribeirão Preto e região. Nós vamos conversar com o Dr. Eduardo Augusto de Oliveira, diretor do sindicato, diretor jurídico do Sindicato dos Vigilantes, para saber de uma novidade que é importante para a categoria. Dr. Eduardo, muito obrigado por estar presente aqui no Fórum do Trabalhador. Bom, me parece que os vigilantes que correm um risco diário aí na preservação da vida das pessoas, do patrimônio, teve um ganho, até que, enfim, alguém deu alguma coisa para essa categoria. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse importante espaço de comunicação que o sindicato tem com o seu trabalhador. E é verdade, né? Os vigilantes, os trabalhadores em serviço de vigilância conquistaram um importante objetivo, que é o adicional de periculosidade. A partir de dezembro de 2012, foi promulgada a Lei 12.740, em que a categoria faz jus ao acréscimo de 30% de seus vencimentos. Essa lei foi regulamentada agora em dezembro de 2013 e já está em vigor, sendo claro que todas as empresas que atuam no segmento da vigilância, disciplinada pela Lei 7.102, tem que pagar o adicional de 30% sobre o vencimento de cada trabalhador. Bem, nós temos aí um universo muito grande quando se fala de vigilante, que nós temos controladores de acesso, vigilante. A categoria, a parte da categoria de segurança, da função de segurança, que foi beneficiado por esses 30%, é aquela categoria do vigilante que tem o seu curso, tem a carteira da Polícia Federal. Justamente, somente esses trabalhadores, né? Que são aqueles disciplinados pela Lei 7.102. Eles têm um documento próprio, né, que é a CNV, Carteira Nacional de Vigilante, que é expedida pela Polícia Federal, é a identidade do vigilante, e esse trabalhador, sim, faz jus ao recebimento do adicional. As demais categorias, né, controladores de acesso, os porteiros, não foram contemplados com esse benefício. Mas ainda tramita sobre o Congresso Nacional o Estatuto da Segurança Privada, e é que aí disciplinará sobre essas funções oportunamente. É importante que o contratante, a empresa que vai contratar, tenha a noção, tenha essa informação de que nós temos aí o vigilante reconhecido por esta lei e que tem a necessidade desse adicional, e esse adicional de 30% acaba sendo um diferencial muito importante no futuro desse profissional de trabalho, desse trabalhador. Isso, né? Na hora da aposentadoria, isso já é um ganho indireto que os trabalhadores de vigilância passarão a ter. Eu quero aproveitar o momento para fazer um alerta aos tomadores de serviço, né? Segurança é uma coisa séria e tem que ser levado a sério. Não vão atrás, senhores tomadores,
daquela empresa com um custo mais barato. Que às vezes o barato não sai tão barato, acaba saindo muito caro, né? Você passa a ter profissionais desconhecidos, você passa a ter uma falsa segurança. Enfim, busque uma empresa legalizada junto à Polícia Federal e tenha dela o seu respaldo. Essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Com certeza esse assunto de segurança ainda vai rolar e muito aqui no Fórum do Trabalhador. Estamos sempre à disposição. A segurança é um dos principais temas, né, da política moderna. A violência a cada dia toma conta das nossas ruas, ofendendo as nossas famílias, colocando todos nós numa situação de dificuldade. E nos colocamos sempre à disposição do programa. Muito bem. Olha, eu já vou adiantar aqui, viu, André Luiz? A próxima participação do Sindicato dos Vigilantes aqui no Fórum do Trabalhador, nós vamos falar de um assunto que preocupa muito a região de Ribeirão Preto. Quantos assaltos, quantas explosões de caixas eletrônicos nós tivemos aqui na região? Durante essa semana, você faz as contas. A semana que vem, no programa da semana que vem, nós vamos explicar isso e por que tem esta facilidade. Tá bom, André? Esse programa é voltado para a classe trabalhadora, mas está aí uma dica para você, empresário. O barato pode sair caro. Ao contratar uma empresa, verifique se tem o controle da Polícia Federal, verifique se tem qualificação, verifique se ela está adequada ao seu tipo de evento. Existem, como foram colocadas na matéria, os controladores de acesso, os seguranças, os vigilantes, e para cada um desses segmentos nós temos uma exigência legal. Certamente o tema que mais agitou a nossa semana foi a greve dos profissionais da Secretaria Municipal da Saúde. Auxiliares e técnicos de enfermagem, auxiliares e técnicos em saúde bucal e auxiliares farmacêuticos estiveram mobilizados cobrando o direito à implantação da jornada de trabalho de 30 horas. Certamente alguns trabalhadores fariam um questionamento, mas por que trabalhar só 30 horas? E o Fórum do Trabalhador, de modo didático, vem esclarecer. Existe uma discussão no Congresso Nacional há muitos anos sobre a jornada de trabalho dos profissionais da saúde. Pesquisas apontam que a partir da 6ª hora diária trabalhada, o profissional da saúde chega em um nível de estresse aonde ele comete mais erros, aonde ele sofre mais acidentes do trabalho e onde a sua produtividade cai de modo sensível. Também existe a necessidade de maior qualificação, maior descanso, já que as atividades desenvolvidas em hospitais, centros cirúrgicos, unidades de saúde são extremamente desgastantes. Em Ribeirão Preto, há algum tempo, esse tema vem sendo debatido. Nos últimos anos, o Sindicato dos Servidores encabeçou um movimento e acabou conseguindo um acordo com a administração municipal para a redução da jornada de trabalho. Foi proposto pela administração a redução desta jornada num período de 1 ano, iniciando em 40, passando para 36, 32 e finalmente 30 horas semanais. Com base nesse acordo, foi encaminhado à Câmara Municipal um projeto de lei que foi aprovado. Em virtude de entrar na faixa da lei de responsabilidade, a administração municipal alegou que não podia cumprir esse acordo no período estabelecido. Assim, no mês de outubro, não houve a redução de jornada e ficou acordado que toda a jornada de 30 horas teria início em 1º de fevereiro. Ocorre que, chegando no dia 1º de fevereiro, a administração não tomou nenhuma medida necessária para a implantação da jornada e alegou que isto ficaria para um outro momento, o que gerou uma grande revolta dos trabalhadores. Em assembleia, decidiram pelo movimento grevista, já que não foi possível uma rodada de negociações. Barbosa Júnior traz um balanço dessa semana do movimento grevista.
Pois bem, nós iniciamos a semana com uma paralisação do setor de saúde. Alguns setores técnicos importantíssimos para a funcionabilidade das unidades básicas de saúde, estão paralisadas por conta da aplicação da lei da 30 horas. Nós já tivemos visitas à Câmara Municipal, foram ouvidos pelos vereadores, foram ouvidos pelo Poder Judiciário e também nesta semana nós tivemos a reunião com o Executivo. No entanto, nenhuma solução à vista. Continua o estado de greve e o Fórum do Trabalhador está acompanhando. Nodivaldo, que é diretor responsável pela área da saúde. Já foi uma reunião no Judiciário, agora mais uma reunião, ou melhor, o primeiro momento, aliás, em que se senta empregados e patrões. A expectativa é de solução do problema? Sim, o objetivo é que nós tenhamos, na realidade, uma abertura de diálogo para que realmente a gente possa resolver esse impasse da greve, que na realidade já se passou de uma semana, e o nosso objetivo, na realidade, não é prejudicar a população, pelo contrário. O nosso objetivo é que nós sejamos atendidos, na realidade, por uma lei que nos ampara. Bem, a pauta continua a mesma, né? Cumprimento da legislação. Isso, a pauta continua a mesma. O que nós queremos é que o governo cumpra a lei municipal, que foi, na realidade, em 2012, foi concedida ao servidor e que, na realidade, até o momento, nada se fez e as coisas não caminharam. Os servidores decidiram permanecer a greve, agora durante essa semana, até que se resolva o impasse e tenha uma solução. Wagner Rodrigues, presidente do sindicato, a expectativa de que esta semana as coisas se resolvam, senhor? Olha, é uma expectativa de muito trabalho. Nós queremos resolver os problemas relacionados a 30 horas e espero que o governo possa ter uma proposta para finalizar a greve e atender a classe trabalhadora. Basicamente, a pauta de reivindicações está dentro daquele pleito, o cumprimento do acordo firmado e votado pela Câmara Municipal. Mais do que um acordo, é uma legislação municipal, a 2594, uma lei que tem no seu escopo todas as diretrizes da implantação. Além disso, uma reserva de dinheiro no artigo 4º que garante a integração em relação às 30 horas semanais para todos os trabalhadores auxiliares, técnicos de enfermagem, auxiliar farmacêutico e auxiliar de saúde bucal. Pois bem, André, esse é o clima. Parece que mais uma semana os trabalhadores da saúde vão continuar esperando esta solução. Reuniões, reuniões e mais uma reunião. Realmente essa cena do hino nacional é emocionante e o movimento grevista, é claro que ele traz consequência na vida de todos os que moram em uma cidade, principalmente os que utilizam os serviços de saúde. Mas nós observamos a consciência dos trabalhadores em garantir o atendimento das urgências e emergências. Também devemos entender que a greve não é boa para ninguém. Se foi possível fazer a negociação agora, a grande pergunta que fica é: por que essas tratativas não foram feitas há 4 meses atrás? Por que a administração não apresentou seus dados, não colocou na mesa de negociação e não ouviu aos trabalhadores que tinham muito para colaborar? Em um processo de negociação, é fundamental que o empregador tenha a sensibilidade de ouvir o empregado, de dialogar com o empregado, dialogar com a sua representação sindical para que a empresa não tenha prejuízos e, no caso da cidade de Ribeirão Preto, para que esses reflexos não caibam na vida de toda a população. O Fórum do Trabalhador vai continuar acompanhando essa matéria, os desdobramentos e, principalmente, acreditando que é possível sim a implantação da jornada de 30 horas com um pouco de sensibilidade, com um pouco de critério e, principalmente, com a visão do que realmente é importante para a nossa saúde. Você já sabe que o Fórum do Trabalhador é veiculado em TV aberta, no canal 33 Tati TV. Para assinantes da NET, canal 22. Os nossos encontros são às quartas-feiras, 19 horas. Horários alternativos,
às 13 horas e 30 minutos dos sábados. No rádio, o nosso encontro é no AM 590 da Rádio 79. De segunda a sexta-feira, nós temos o Boletim Fórum do Trabalhador, às 9 horas da manhã. Aos sábados, nós temos um programa especial, 1 hora de notícia, informação, prestação de serviços e a boa música, sábados, às 9 horas da manhã. Gostou desse programa? Quer assisti-lo de novo? Nós temos nosso canal no YouTube, Fórum do Trabalhador. Você pode acessar e assistir todos os nossos vídeos. Mais uma vez, nós agradecemos a sua audiência e deixamos aquela mensagem de sempre. Procure sempre o seu sindicato. Você tem direitos e ele está pronto para defendê-los. Até o próximo Fórum do Trabalhador.